Vamos lá, galera. A partir de agora, a gente vai trabalhar com os métodos práticos de equivalência lógica. O que seriam esses métodos práticos? São formas de a gente encontrar as equivalências lógicas sem recorrer à tabela verdade. Então vamos lá. O primeiro caso é o que a gente chama de equivalência do Neymar. O que é a equivalência do Neymar? A gente terá uma condicional e essa condicional vai ter como equivalência uma disjunção. Então o que seria o Neymar? Esse aqui, ó, o ne é de negar e o ma é de mantém. Então o que a gente vai fazer? A gente vai partir de uma condicional, vai negar o seu antecedente. Então, quando eu pego o P e nego, eu passo a ter não P, e eu vou manter, vou repetir o consequente. Então, reparem que esse Q, ele continua. Então, vou dar um exemplo prático. Olha só. Se eu tivesse a proposição, se estudo, vírgula, então, passo. É uma condicional do tipo P, então Q. Eu quero a equivalência dessa condicional. O que eu vou fazer? Eu vou negar a primeira parte, que é o antecedente, vai ficar não estudo. Vou manter a segunda parte é o consequente, passo. E sai a condicional se então e entra a disjunção. Vai ficar assim, ó, não estudo ou passo. Então observe que foi possível encontrar a equivalência da condicional sem precisar recorrer à tabela verdade. Então a proposição se estudo, então passo, é logicamente equivalente à proposição não estudo ou passo. Belezinha? Show de bola. Então aquele esquema de sempre, dá um pause, anota para a gente prosseguir. Vamos verificar essa questão da banca exata. Ela fala assim, ó, se o voo está atrasado, então o aeroporto está fechado para decolagens. A gente tem uma proposição condicional do tipo P, então Q. A gente precisa encontrar a sua equivalência. Olha aqui, ó. Eu quero saber qual proposição é logicamente equivalente. Então observe o seguinte. Se eu negar o antecedente, repare que nós temos o antecedente, o voo está atrasado. Quando a gente negar, vai ficar assim, ó. O voo não está atrasado. Então negar é apenas colocar a palavra não. Beleza? E a gente vai repetir o consequente, que diz o aeroporto está fechado para decolagens. E entre essas proposições, colocaremos o conectivo ou. Então repare que é justamente o que temos no gabarito, né? Que é a letra D. Ó. O voo não está atrasado, ou seja, negamos a primeira parte. Saiu a condicional e entrou a disjunção, e a gente manteve, né? A gente repetiu a segunda parte. Ó. O aeroporto está fechado para decolagens. Então, nessa questão, o gabarito é letra D. Tranquilão? Belezinha? Vamos lá para o segundo caso. A segunda equivalência é o que a gente chama de nega em X. Vamos entender essa situação. A gente parte de uma condicional e a gente vai chegar a uma outra condicional. Esse caso, né, equivalência do nega em X, a gente chama de contrapositiva. É bem simples. Vou dar um exemplo. Se eu falar assim, ó, se beber, vírgula, não dirija. É uma condicional do tipo se então. Ué, Júlio, mas pode ser uma condicional uma vez que o então ele não está expresso? Sim, embora o então esteja implícito, aqui nós temos uma condicional do tipo se então. Tá legal? Eu quero encontrar a equivalência dessa condicional. E nesse caso, eu vou usar a equivalência do nega em X. Olha como é que é simples. Essa proposição, ela vem para cá negada. Não dirija, quando a gente negar, vai ficar dirija, né? E eu vou colocar assim, ó, se dirigir. Ué, Júlio, mas não seria dirija? Essa alteração de tempo e modo verbal não caracteriza ele, tá bom? Então, ó, negando essa proposição, a palavrinha não, ela vai sair. Então vai ficar aqui, ó, se dirigir, vírgula. Essa proposição, ela vem para cá também negada. Vai ficar assim, ó, o beber vai ficar não beba. Então observem que esse slogan, né, que é utilizado em algumas campanhas, ele é utilizado justamente porque é uma equivalência.
Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. O que a gente fez? A gente negou em x. Essa proposição veio para cá negada e essa proposição veio para cá negada. Então a equivalência está caracterizada. Belezinha? Show de bola, né? Vamos ver uma questãozinha que você foi cobrada. Tá aí a questão da banca FCC. Temos a proposição. Se tem OAB, então é advogado. E a gente quer saber qual dessas opções é equivalente àquela proposição. Então vamos aplicar a regra do nega em x. Repare que a proposição que vem após o conectivo, aqui ó, é advogado, ela será negada e ela vem para o antecedente. Ela deixa de ser consequente e vira antecedente. Então vai ficar assim, ó, se não é advogado, vírgula, então essa proposição que é o antecedente, ela será negada e ela vai virar consequente. Então, não tem OAB. Aí, ó, rapidinho a gente resolveu a questão. Se não é advogado, então não tem OAB. É justamente o que está na letra C, ó. Se não é advogado, então não tem OAB. É a nossa equivalência do nega em x. Belezinha? Muito tranquilo, né? Vamos prosseguir. Vamos ao nosso terceiro caso de equivalência, tá bom? É o seguinte. Também é a equivalência do Neymar. Só que agora é justamente o inverso do que a gente fez no primeiro caso. Por quê? A gente vai ter uma disjunção do tipo não P ou Q e a gente vai ter como equivalência uma condicional do tipo P então Q. Então é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa proposição e vai negar. Repare que a proposição não P vai virar P. E essa proposição a gente vai manter, a gente vai repetir. Então, equivalência do Neymar. Nega, mantém. Só que agora é o seguinte, a gente tem uma disjunção e essa disjunção ela vai virar condicional, tá bom? É bem simples, ao contrário do que a gente fez no primeiro caso. Então, vou dar um exemplo. Se eu falar assim, ó, não viajo ou estudo. Eu quero saber a equivalência dessa proposição. Observe que a gente tem uma disjunção do tipo não P ou Q. Observe que essa proposição é a minha proposição não P e essa proposição é a minha proposição Q. Então vamos aplicar a regra do Neymar. Eu vou negar essa proposição. Quando eu negar a proposição não viajo, a palavrinha não vai sair. Como é que vai ficar? Viajo. E a gente vai manter, né? Vamos repetir a proposição Q, que é a proposição estudo. A disjunção ela sai e dá lugar a quem? A condicional do tipo se então. Vai ficar assim, ó. Se viaja, vírgula, então estudo. Então essas proposições são logicamente equivalentes. Tudo bem? Bem simples, né? Show de bola. Então anota que a gente vai fazer uma questãozinha para que você possa perceber como é que isso é bem simples. Vamos lá, questão da VUNESP. Eu quero saber qual das 5 assertivas é logicamente equivalente à afirmação. Não quero comer agora ou vou tomar banho. Então observe que a gente tem uma disjunção do tipo não P ou Q. Então vamos negar a primeira e vamos repetir, vamos manter a segunda, que é a equivalência do Neymar. Então a proposição não quero comer agora, quando a gente negar, a palavrinha não vai sair. Então vai ficar assim, ó, quero comer agora. E a proposição vou tomar banho, ela vai ser repetida. Vai sair a disjunção e quem vai entrar? Condicional. Então qual vai ser a equivalência? Se quero comer agora, então vou tomar banho. É justamente o que aparece na letra B. Ó. Quero comer agora, que é a negação de não quero comer agora, e a gente repete, né? Vou tomar banho, vou tomar banho. E aqui nós temos o conectivo se então. Então, gabarito, letra B, muito simples, né? Show de bola. Então, anotou, a gente vai prosseguir. Agora a gente vai para o nosso quarto caso, que é o que eu chamo de equivalência do sinônimo. Deixa eu explicar, né, o que é essa equivalência do sinônimo. É bem simples. Qualquer proposição que seja sinônima, né, que seja similar à proposição dada, ela será equivalente. Na prática, é você pegar o conectivo lógico e reescrevê-lo de outra forma. Por exemplo, vamos olhar para essa condicional. Se estudo, então passo. Todas essas proposições que eu aqui coloquei e outras que podem surgir,
elas vão ser equivalentes a essa proposição, desde que o conectivo se então possa ser reescrito de outra forma, porque são sinônimos, né? São formas idênticas de se escrever a mesma proposição. Olha só. Se estuda, então passo. Além dessas que eu já vou destacar, eu vou falar o seguinte. Se eu escrevesse assim, ó, se estudo, vírgula, passo. Observe que o então, que aqui está expresso, aqui está implícito. Mas a gente não deixa de caracterizar a mesma proposição. Então, essa proposição se estuda, vírgula, passo, ela é equivalente à proposição se estuda, então passo, justamente porque são expressões o quê? Sinônimas. Eu reescrevi a proposição de uma forma idêntica, tá bom? Eu poderia falar assim também. Estudo, vírgula, logo, passo. Então, observe que esse logo, ele está substituindo o então. E o meu ser, ele está ali implícito. Então, a proposição estudo, logo passo, ela é equivalente à proposição se estuda, então passo, porque são expressões o quê? Sinônimas. Tudo bem? Aí eu destaquei outras formas em que é normal aparecer a condicional. Quando estuda, vírgula, passo. Estudar é condição suficiente para passar. Passar é condição necessária para estudar. Estudar implica passar. Estudo somente se passo, entre outras. Então, todas essas 5 que eu aqui coloquei, além dessas 2 que eu aqui escrevi e outras formas que podem aparecer, se a gente estiver reescrevendo essa condicional de uma outra forma, desde que seja sinônima, a gente terá, nós teremos, nesse caso, expressões equivalentes. Tudo bem? Deixa eu destacar esses 2 casos aqui, porque eles aparecem muito em prova. Vamos observar o seguinte. Quando eu tenho uma proposição do tipo P, então, o quê? Onde P é o antecedente e o que? Ele é o meu consequente, eu penso da seguinte forma. Quando eu leio essa estrutura do antecedente para o consequente, a gente fala que nesse caso P é condição suficiente para quê? É apenas uma leitura. P, ele é condição suficiente para quê? De maneira idêntica, se a gente fizer uma leitura do consequente para o antecedente, a gente fala o seguinte, que o que ele é condição necessária para P. É só isso, é só observar. Se eu estou lendo do antecedente para o consequente, eu falo que esse cara é condição suficiente para esse. Se eu estiver lendo do consequente para o antecedente, eu falo que esse cara é a condição necessária para esse cara. Tudo bem? Já já vou detalhar isso numa questão que a gente vai resolver. Ok? Belezinha? Então anota aí para a gente prosseguir. Mais um exemplo. Agora eu estou falando da conjunção, tá bom? Também falando de equivalência do sinônimo. Então botei 2 formas apenas. Por exemplo, se eu falo estudo e não passo, temos uma conjunção. Aí eu pergunto, como é que eu posso reescrever esse conectivo e? O mais tradicional é o mais, tá bom, gente? Mas no raciocínio lógico sempre é o e. Então quando eu falo estudo, mas não passo, é a mesma coisa de eu afirmar estudo e não passo. Então reparem que o conectivo e, ele está sendo reescrito a partir de uma outra estrutura, o que caracteriza uma equivalência, tá bom? Essa expressão como também, ela também equivale ao e. Então quando eu falo não só estudo, como também passo, são expressões sinônimas. Mas cuidado que esse não, ele não está negando a proposição estudar. Ele dá uma ideia de ênfase, tá? Está apenas enfatizando. Isso aqui é uma palavrinha que não está negando a proposição. Ela está simplesmente enfatizando. Tá legal? Belezinha? Eu também poderia escrever assim, ó, só para vocês entenderem. Se eu falar assim, ó, não estudo, nem passo. Beleza? Repare que esse nem, ele equivale a e não. Ele carrega o e negado. E não. Então, observem que a estrutura não estudo nem passo, ela equivale à estrutura não estudo e não passo. Ué, Júlio, mas por que essas 2 estruturas são equivalentes? Porque esse nem, ele carrega o e negado, ele equivale a e não. Então, aqui eu escrevi não estudo nem passo, equivale a falar não estudo e não passo.
porque essa expressão e não, ela é a mesma coisa que o nem. Tudo bem? Show de bola, né? Então vamos continuar. Vamos observar a questão aí da banca exata. Sejam as proposições P e Q, onde P implica logicamente que, vamos lá. Quando eu falo P implica logicamente que, eu estou falando de uma das formas da condicional. A gente observou na equivalência do sinônimo, no primeiro exemplo, que a condicional pode ser reescrita dessa forma. P implica que. Por exemplo, se eu falar se estudo, então passo, é a mesma coisa de eu falar estudar implica passar. Então aqui a gente tem uma condicional do tipo P, então, que, justamente pela presença dessa palavrinha implica. Tudo bem? A questão fala o seguinte, diz-se de maneira equivalente, então reparem que eu quero a equivalência. E olhando para as opções, a gente está vendo aqui, ó, suficiente, suficiente, necessária, 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 enfim, são várias formas. Basta a gente entender o que eu falei anteriormente e eu prometi que iria detalhar. Então é o seguinte, se eu leio do antecedente para o consequente, eu falo que eu tenho uma condição suficiente. E se eu leio do consequente para o antecedente, eu falo que eu tenho uma condição necessária. Então são duas possibilidades. Uma das duas vai aparecer nas opções de resposta. P é condição suficiente para Q ou Q é condição necessária para P. Se aparecer as duas, a questão deverá ser anulada, tá bom? Olhando para as opções de resposta, a gente vai ver que o gabarito é justamente a letra A. P é condição suficiente para Q. Tranquilo, né? Equivalência do sinônimo. Show de bola? Vamos continuar. Questãozinha da FUNCAB também de equivalência do sinônimo. Olha só. Eu tenho a proposição Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses se e somente se. Então observe que nós temos uma bicondicional. Aí eu quero saber, aí ainda fala fez sol, Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses se e somente se fez sol. Eu quero saber qual das proposições abaixo é equivalente a essa. Tá bom? Beleza? Então observe o seguinte, quando você olha aqui para a letra E, o aluno acaba marcando errado. Por quê? Porque aparece a disjunção exclusiva. Só tem que ter um cuidado, porque a disjunção exclusiva ela é a negação da bicondicional. Eu não quero negação, eu quero equivalência. Então observe agora a letra D, que é o nosso gabarito. Ela tem ó, fez sol, que é a mesma proposição que essa, e tem o Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. E observe que entre essas duas proposições eu tenho o próprio conectivo, se e somente se. Mas escreveu a mesma estrutura sim, só que fez uma inversão na ordem das proposições. E o conectivo da bicondicional admite essa situação de trocar a ordem, porque ele admite a comutatividade. Lembrando que só a condicional não admite essa troca de ordem, tá bom? Então observem que eu peguei a estrutura que existia no enunciado e apenas mudei a ordem, ou seja, eu reescrevi de uma maneira sinônima, de uma maneira idêntica. Então nessa questão, o gabarito é letra D, fez sol, se e somente se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. Legal? Show de bola. Deixa eu só chamar a atenção para um detalhe aqui. No primeiro exemplo de equivalência do sinônimo, lá na condicional, eu falei o seguinte, desse tipo, algo desse tipo, P somente se que. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, cuidado para não confundir as equivalências, tá bom? Quando eu falo P somente se que, ou seja, o se ele só aparece uma vez, eu tenho sim uma condicional. Então a estrutura P somente se que, ela equivale a P, então, que é uma condicional. Agora, a estrutura P, se e somente se que equivale a uma bicondicional. Então cuidado, que a diferença é bem sutil. Ó. Na bicondicional, o se ele aparece duas vezes. Se porventura aparecer a estrutura somente se, ou seja, o se aparecer apenas uma vez, eu estou diante sim de uma condicional. Cuidado para não confundir isso.
porque as bancas exploram muito essa diferença entre a condicional dentro das suas equivalências e a bicondicional da sua forma normal de aparecer. Tá legal? Vamos lá, vamos continuar. Agora o nosso quinto e último caso, que é a equivalência da bicondicional. É muito simples. Se eu tenho uma condicional do tipo P, se e somente se Q, ela terá como equivalência duas condicionais ligadas pelo conectivo E. Pô, Júlio, não entendi. Olha que exemplo fácil. Se eu falar assim, estudo, se e somente se, botei o símbolo para não precisar escrever muito, passo. É uma bicondicional. Eu quero saber qual é a sua equivalência. Claro que se eu reescrever essa estrutura de uma mesma maneira, a gente vai ter uma equivalência. Mas observe o seguinte, existe equivalência de uma bicondicional que são duas condicionais ligadas pelo conectivo E. E é bem simples. A gente vai olhar da esquerda para a direita e vai introduzir uma condicional. Ó. Da esquerda para a direita, eu tenho a seguinte estrutura. Ó. Se estudo, então passo. Que é isso aqui, ó. Seria o P, então o quê? Da esquerda para a direita. Coloco o conectivo E, beleza? E agora eu venho da direita para a esquerda. Passo, então estudo. Se passo, então estudo. Pronto. Cheguei à equivalência da bicondicional. Novamente, se estudo, estudo se somente se passo. Qual é a equivalência? Da esquerda para a direita condicional. Se estudo, então passo. Da direita para a esquerda condicional. Se passo, então estudo. E ligo essas duas condicionais pelo conectivo E. Lembrando que dentro dessa estrutura eu posso ter variações. Por exemplo, se eu repetir essa, ó, se estudo, então passo. E colocar assim, ó, não passo ou estudo, eu também tenho uma equivalência da bicondicional. Por quê? Porque eu peguei dentro da condicional, que já é equivalência da bicondicional, e eu apliquei a regra do Neymar. Não estudo, não passo, neguei a primeira, ou mantive a segunda. Então também continuo tendo uma equivalência. Eu posso brincar com isso. Por exemplo, eu poderia pegar essa daqui e aplicar a contrapositiva, o nega em x. Passo, vem para cá negado, não passo. Estudo, vem para cá negado, não estudo. Ligo essas proposições pela condicional, coloco o conectivo E e, porventura, eu posso repetir essa última estrutura. Não passo ou estudo. Eu também tenho uma equivalência. Por quê? Porque dentro da equivalência normal, que são duas condicionais ligadas pelo E, eu peguei outras equivalências dessas condicionais. Aqui eu apliquei a contrapositiva, o nosso neg em x, que é equivalente a essa, e aqui, que é o passo, então estudo, eu apliquei a regra do Neymar. Então essas três estruturas são equivalentes à proposição estudo se e somente se passo. Legal? Show de bola, né? Vou fazer uma questãozinha para a gente fechar essa parte de equivalência. Está aí a questão do exato. O enunciado é bastante extenso, então vou passar para o próximo slide para a gente poder resolver. Então a gente tem a proposição. Um número inteiro é par, se e somente se o seu quadrado for par. Eu quero a equivalência dessa proposição. Então é o seguinte, da esquerda para a direita, vou colocar a condicional. Vai ficar assim, ó. Um número inteiro é par, eu vou pegar apenas essa palavra para caracterizar, tá? Então, se o número é par, então, da esquerda para a direita, obviamente, o seu quadrado é par. Eu vou chamar apenas de quadrado. Então, está aqui, quadrado. Então, da esquerda para a direita, se o número inteiro é par, então o seu quadrado também é par. Vou colocar o conectivo E, beleza? E agora eu vou trabalhar da direita para a esquerda. Se o seu quadrado for par, então, sempre condicional, o número inteiro é par. Então essa estrutura aqui, ela é equivalente à bicondicional do enunciado. Se você observar as opções de resposta, essa estrutura aqui não aparece. Por quê? Porque dentro da equivalência, eu trabalhei com equivalência de condicional, que é o que tem justamente na letra A. E vamos conferir, olha só.
Olha a letra A. Se o número inteiro for par, então tá aqui, ó. Se o número inteiro for par, então o seu quadrado é par. Tá aqui, ó, quadrado. Agora, quando a gente olhar para a outra parte, ó, conectivo E, olha o que ela fala. Se o número inteiro não for par. Por quê? Porque eu vou pegar esse cara aqui e vou trazer para cá negando. Se o número inteiro não for par. Então, olha o que a questão diz. O seu quadrado não é par. Ou seja, peguei esse cara, joguei aqui e o neguei. Então, observe que o gabarito é a letra A, justamente porque dentro da equivalência da bicondicional, que são duas condicionais ligadas pelo E, em uma dessas condicionais a gente pegou uma equivalência dela, que nesse caso foi essa segunda condicional, onde nós aplicamos a regra do nega em x. Portanto, o gabarito é a letra A. Beleza? Então a gente fecha a parte de equivalência por aqui.